Olá, tudo bem? Eu me chamo Poliana Scheunemann, sou acadêmica do 10º semestre de Direito da FURB e eu gostaria hoje de conversar um pouquinho sobre criminologia, assassinos em série. De começo, eu gostaria de iniciar falando sobre a criminologia, os seus aspectos, características, a sua definição, que nada mais é em sentido macro o estudo do crime. Então, a gente começa a tentar entender a mente do agressor, da vítima e como o comportamento dele atinge a sociedade. O crime ele é um problema social, engloba toda a sociedade, e com a criminologia a gente consegue tentar entender um pouquinho o que leva essas pessoas a cometerem esses crimes, por que existem crimes tão bárbaros com repercussão mundial muitas vezes, com muito repúdio da sociedade, e também se eles possuem algum grau de psicopatia, né? A gente vai falar um pouco mais voltado para os assassinos em série. Eles são denominados, também conhecidos como serial killers. Vamos estudar um pouquinho as suas peculiaridades, características, como eles agem e escolhem suas vítimas, e se essas pessoas denominadas como psicopatas, se elas são realmente loucas, têm alguma doença, ou se elas apenas são pessoas más. Também verificar se esses distúrbios são frutos de algum tipo de agressão, algum abuso na infância, na fase adulta, ou se realmente é uma doença. O criminoso, chamado de assassino em série, é aquele que mata um considerável número de vítimas durante um certo período de tempo, com um intervalo entre eles. E esse intervalo ele pode ser de dias, meses ou até mesmo anos. Não tem muito um parâmetro para isso. De acordo com o Genival Veloso França, esses assassinos eles têm uma personalidade psicopática e não uma personalidade doente ou patológica. Eles podem ser denominados de personalidade anormal, pois a sua inteligência, no modo geral, é normal, eles têm, ou até mesmo elevada, mas o seu caráter ele é meio distorcido, apresentando assim uma perturbação. É muito importante estudar esses serial killers, porque eles são muitos e tem uma grande dificuldade na sua identificação. Belloni, ele fala que o número desses criminosos eles vem crescendo muito pelo mundo. Nos Estados Unidos da América é o país que tem mais casos, né? Mas o Brasil também tem demonstrado alguns casos envolvendo assassinos em série. Segundo autores como Antônio Garcia Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes na obra Criminologia, eles definem a criminologia como sendo uma ciência empírica interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa, do infrator, da vítima, do controle social desse comportamento. E ela é interdisciplinar porque você consegue passar por vários campos, né? Você fica na psicologia, você pode transitar na medicina, no direito, na filosofia. Ela é muito interdisciplinar e muito interessante de ser estudada. Em sua obra Introdução à Criminologia, Afonso Serrano Mailo, ele conceitua a criminologia baseado na concepção clássica de Sutherland. Ele fala que é o conjunto de conhecimentos sobre o delito como fenômeno social. Inclui em seu âmbito os processos de elaboração das leis, infração das leis e a sua reação quando há essa infração às leis. Referente aos assassinos em séries, tem muitos estudos que estão sendo feitos a respeito disso para tentar entender por que eles são tão cruéis, porque de modo geral os assassinos em séries e seus crimes eles têm requintes de muita crueldade. Por que eles são tão agressivos, se há algum problema com a criação deles, com a infância, algum tipo de abuso, ou se é realmente apenas pelo caráter que é distorcido, que é mau mesmo. A autora Ana Beatriz Barbosa Silva, no seu livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, ela fala que admitir que essas criaturas com essa natureza, que elas existem, é muito difícil, porque é fazer com que você perceba que o mal ele existe e ele tá por aí, ao nosso lado, no nosso dia a dia. Para pessoas que acreditam no amor, na compaixão envolvendo essas relações, ela menciona que aceitar essa possibilidade é muito difícil, muito perturbador. Mas esses indivíduos eles são muito maléficos, eles são muito ardilosos, eles têm disfarces geralmente muito perfeitos, né?
eles são bem dizer, uns atores da vida real, assim.